Olá pessoal, tudo bem? A teoria da arte musical hoje vai falar sobre intervalos. Tá? Intervalo é a distância que tem entre dois sons, é quando a gente analisa entre dois sons a sua distância em relação ao número de tons, semitons, número de notas. O número de notas vai te falar se ele é um intervalo de segunda, terceira, quarta. E através dos tons e semitons nós vamos saber se é um intervalo maior, menor, aumentado. Tá? Esse intervalo ele pode ser simples ou composto. No caso do dentro de uma oitava, é considerado um compasso simples, ultrapassando a partir da nona um compasso composto. Ele é um compasso, ele pode ser ascendente ou descendente. Se você parte de uma nota grave para uma nota aguda, você está subindo, é um intervalo ascendente. Se você vai de uma nota aguda para uma grave, intervalo descendente. Ele pode ser harmônico ou melódico. Vocês estão analisando duas notas tocadas de uma só vez, é um intervalo harmônico. Se vocês estão analisando duas notas que foram tocadas em sequência, intervalo melódico. E descobrir qual o modo dele, maior, menor, justo, aumentado, né? Então vamos lá para frente? Vamos lá. Como é que eu vou analisar para saber se esse intervalo é de segunda, terceira, quarta, terça, quarta, quinta, sexta? Eu vou analisar pelo número de notas que eu encontro nos dois sons. Eu tenho que contar todas as notas, da primeira até a última. Lembrando o seguinte, não preciso considerar aí se existe sustenido, se existe bemol, não. Isso para mim agora não importa, para eu saber se esse intervalo é intervalo de segunda, ou de terça, ou de quarta. O que é que eu preciso saber? Quantas notas existem? O que vale aí é o nome da nota realmente, é isso que eu tenho que considerar, o nome da nota. Eu não posso repetir dó sustenido, ré, não. Nota após nota por nome. Por exemplo, se eu for analisar da nota dó até a nota sol, eu tenho 5 notas que eu conto. Dó, ré, mi, fá, sol. 5 notas, então é um intervalo de quinta. Se eu for fazer uma análise, por exemplo, da nota fá até a nota lá, são 3 notas. Fá, sol, lá, seria um intervalo de terça. Tá? Essa análise de intervalo eu posso pegar de qualquer nota para qualquer nota. Tá? Próxima a ela ali, certo? Então, por exemplo, vamos analisar aqui considerando que a primeira nota é a dó sempre, eu vou partindo da nota dó. Então, se eu tenho um dó e um ré, eu tenho um intervalo de segunda, porque eu tenho duas notas. Eu não vou contar aqui dó sustenido, ré, não. Dó, ré. Se eu for considerar, analisar do dó até o mi, eu tenho três notas, dó, ré, mi, é intervalo de terça. Se eu for fazer uma análise do dó ao fá, é um intervalo de quarta, porque dó, ré, mi, fá. Observe que eu conto a primeira e a última nota e o que vem entre elas, tá? Dó para fá, dó, ré, mi, fá. Ou seja, intervalo de quarta. Se eu vou de dó a sol, intervalo de quinta, e aí segue em frente. Então eu conto a primeira nota até a última, não repetindo o nome de notas. De dó a sol, dó, ré, mi, fá e sol, ok? Eu quero que vocês observem uma coisa aqui, para vocês ficarem bem atentos ao que é o intervalo, tá? Tem umas setas azuis aí, certo? E tem umas setas verdes aqui. Só para vocês entenderem uma coisa. Vamos analisar esse intervalo aqui. Eu estou tocando a nota Fá e a nota Fá sustenido. Nesse intervalo aqui, tá? Fá e Fá sustenido. Nesse outro intervalo de Mi sustenido e Fá sustenido, eu vou tocar as duas teclas, as mesmas teclas. Mi sustenido aqui e aqui o Fá sustenido. Observe que nessas duas situações eu estou usando as mesmas teclas. Fá e Fá sustenido, Mi sustenido e Fá sustenido. São as mesmas teclas. Mas lembra que a gente falou? Para eu saber se esse intervalo, quantitativamente, intervalo de primeira ou de segunda. Aqui é o intervalo de primeira. É Fá e Fá. Eu não estou querendo saber se é sustenido ou se não é. Para mim, no momento é o nome da nota, Fá e Fá. E aqui já é o intervalo de segunda. É Mi e Fá. Ou seja, nesses dois intervalos, na hora de tocar, eu vou usar a mesma nota. Só que o que vale para mim aí é o nome da nota. Quando essa nota é Fá e Fá sustenido, eu estou tocando intervalo de primeira. No caso aqui seria uma primeira aumentada.
Se essa nota aqui é Mi sustenido e esse é Fá sustenido, eu estou tocando intervalo de segunda. No caso aqui seria uma segunda menor. A gente vai ver isso aí na frente. A mesma coisa ocorre aqui. Eu estou tocando a nota Dó e a nota Dó sustenido. Dó e Dó sustenido. É no mesmo lugar onde eu vou tocar Si sustenido e Dó sustenido. Tá aqui. Si sustenido e Dó sustenido. É no mesmo lugar onde eu vou tocar. Mas como é que ela está escrita? O que vale é isso. Ela está escrita como Dó e Dó. Aqui eu tenho um intervalo primeiro, aliás, desculpem. E aqui, Si e Dó, eu tenho intervalo de segunda. Eu uso as mesmas notas, tá? A mesma altura do si sustenido é a mesma a mesma altura do Dó natural. Né? São chamadas notas enarmônicas. Eu uso aqui a mesma nota, mas a forma que ela está escrita que ela vai me dizer que tipo é o intervalo. Como é que eu vou saber agora se ele é maior ou se ele é menor? Tem uma regrinha aí, caso você queira classificar. Como é que eu vou decorar isso aí? Simples. Na escala diatônica, qualquer escala diatônica, ela vai sair esse mesmo resultado. Nós vamos trabalhar com a escala de Dó maior por ser uma escala natural, né? Não temos nenhum acidente nela aí. E a gente vai trabalhar nela só para facilitar. Mas assim, por exemplo, eu já sei que aqui de Dó para Ré é um intervalo de segunda. Como ele tem um tom, ele é um intervalo de segunda maior. Tá? Então, todo intervalo de segunda com um tom, segunda maior. De Dó para Mi é um intervalo de terça, lembra? Dó, Ré, Mi. E ele tem dois tons entre eles. Então, é um intervalo de terça maior. De Dó para Fá, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, um intervalo de quarta. E é considerado um intervalo de quarta justa. Eu tenho aqui dois tons e um semitom entre eles. Para quinta justa, eu tenho três tons e um semitom. Sexta maior, sétima maior e oitava justa. Então, caso vocês esqueçam, como é que é a escala de terça maior? Deixa eu ver. Não, na escala Dó, Ré, Mi eu tenho dois tons. Ah, tá. Então, a terça maior ela tem dois tons. Certo? Isso é uma forma de vocês aprenderem ou até decorarem como é que funciona esse intervalo. E aí, a partir daí, eu vou descobrir os demais. Quando esse intervalo aumenta, o que for maior vai ser aumentada. O que for justa vai ser aumentada. Observe a diferença entre o justo e a maior. Se eu tenho um intervalo maior e eu aumento esse intervalo, por exemplo, eu aumento com um semitom a mais, esse intervalo passa de maior para aumentada. Se eu coloco um semitom a menos, ele passa de maior para menor. E no caso do justo, intervalo justo, ele passa de justo para aumentada e de justo, se ele descer, para diminuta. Eu não tenho intervalo menor. O intervalo quarta justa, quinta justa, oitava justa, esses intervalos nunca serão intervalos menores. Eles serão de justa para aumentadas mais que aumentada, ou serão de justa para diminuta mais que diminuta, descendo no caso. Ao contrário do intervalo maior, se eu aumento esse intervalo em um semitom, ele passa de maior para aumentada. Mas se eu diminuo, ele não vai passar de maior para diminuta. Não, antes disso ele vai passar de maior para menor. E depois sim, aí ele passa para ser diminuta, se for diminuindo aí esse intervalo. A cada semitom acrescentado nesse intervalo, ele aumenta. A cada semitom diminuído aí, né, tirado, a gente vai ver isso aí como é que funciona. Então esse intervalo ou ele aumenta ou ele diminui. Então vamos lá. Intervalo justo. Aumentando ele vai para aumentada, mais que aumentada, subindo. Descendo ele vai para diminuta, mais que diminuta. Intervalo maior, subindo, aumentada, mais que aumentada. Descendo, menor, diminuta, mais que diminuta e segue. Ok? É assim que funciona. Então, por aí vocês conseguem ter essa tabelinha como decorando como é que está na hora que esquecer. Quarta justa tem o quê? Deixa eu ver. Quarta justa. Dó, Ré, é tom, Ré, Mi, é tom, Mi, Fá, é semitom. Então, são dois tons e um semitom a quarta justa. Ok? Vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui dessa melodia, né? Melodia de Beethoven aqui, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Se eu for analisar aqui alguns intervalos, certo?
Vamos aqui, ó. Eu vou analisar esse intervalo de Mi para o Ré, certo? Esse intervalo de Mi para o Ré, eu já sei que é um intervalo descendente, porque a minha primeira nota ela é mais aguda e a segunda ela é mais grave. Então, é um intervalo descendente. Ele é um intervalo melódico. Eu estou tocando nota após nota, tá? Primeiro eu vou tocar Mi, depois vou tocar nota Ré. Intervalo melódico. Ele é um intervalo simples, por quê? É um intervalo de segunda. Ele está dentro de uma oitava, certo? Ele é um intervalo de segunda, né? Mi, Ré, eu não tenho nenhuma nota entre eles. Agora, o que é que eu vou ver aqui? O que é que eu vou analisar? Eu já sei que, pela minha tabelinha lá, Dó, Ré, a segunda maior, ela tem um tom. Mas eu estou observando aqui que o Ré é sustenido. Se esse Ré é sustenido, então eu vou ter do Mi para o Ré um semitom para o Ré sustenido. Então lembra lá, peraí, segunda maior é um tom, mas se eu tenho só um semitom, ele diminuiu um semitom, então ele passou de maior para menor. Então esse intervalo aqui é de segunda menor, certo? Intervalo de segunda menor. Eu tenho aqui o Ré natural para o Dó. Dó para o Ré eu tenho um tom. Nesse caso aqui nós estamos analisando também é um intervalo descendente, tem um tom, é um intervalo de segunda maior, certo? Vamos fazer a análise desse aqui, de Mi para o Lá. A primeira nota minha ela já é mais grave. Ela é grave, a nota é a segunda mais aguda. Ou seja, isso quer dizer que é um intervalo ascendente, eu estou subindo. Aí eu tenho Mi, Fá, Sol, Lá. Opa, eu tenho 4 notas. Se eu tenho 4 notas, é um intervalo de quarta. Então ele está dentro de uma oitava. Então é um intervalo simples e de quarta. É o ascendente. Agora vamos descobrir se ele é o quê? Justa. Quarta, eu já sei que o intervalo de quarta ele pode ser justa, aumentado, pode ser diminuta. Tá? Intervalo de quarta justa, quantos tons eu tenho? Dó, Ré é um tom, Ré, Mi é um tom, Mi, Fá um semitom. Eu tenho 2 tons e um semitom. Então, eu tenho aqui de Mi para Fá, semitom, Fá para Sol, tom, Sol para Lá, tom. Ou seja, eu tenho 2 tons e um semitom. Então, esse intervalo aqui é um intervalo de quarta justa, certo? Então, a gente tem um intervalo também melódico. Qual seria o intervalo harmônico? Intervalo harmônico, eu posso fazer essa análise aqui. Ó. Essa análise aqui eu posso fazer para achar um intervalo melódico, ou intervalo harmônico. É bom a gente sempre analisar quando tem uma... Eles estão dentro da mesma pentagrama aqui, tá? Porque aqui tem uma coisa que a gente vai ter que observar para vocês terem uma ideia do que a gente vai observar aqui. Vocês poderiam achar que esse intervalo aqui seria um intervalo uníssono, mas não é, tá? Porque eu tenho aqui um Lá3 e eu tenho aqui um Lá1. Então, entre eles, esse intervalo aí seria um intervalo de 15ª, né? Então, daqui até eu chegar aqui em cima. E eu seguiria realmente isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu tenho aqui 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que eu seguiria também essa linha suplementar. Então teria de 15. Então assim, a gente não vai trabalhar isso aqui agora. Não tem que falar em composto, como é que funciona, tá certo? Então a gente não vai fazer essa análise agora. Eu gosto mais de fazer dentro da mesma clave. A princípio, só para a gente dar uma analisada, certo? Então é isso aí. A gente vai saber analisar cada intervalo, tá? Para saber se ele é... Aqui eu tenho aqui de Dó para Mi, intervalo de terça, Dó, Ré, Mi. É um intervalo terça maior, tem 2 tons, ascendente e intervalo simples, está dentro da minha oitava, ok? Deixa aí seus comentários, qualquer coisa aí, qualquer dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, tá? Alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que a gente vai tentando acertar. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Agradeço a todos aí, inscrevam-se, compartilhem, comentem. Façam parte aí também desse canal. Obrigado a todos e até a próxima.